a segunda paraxá do ano de 5.786, paraxá Noah, paraxá Noé. E Hashem, com certeza, estará falando aos nossos corações, nos mostrando coisas que talvez nós ainda não tínhamos pensado, ou se pensamos, vamos relembrar, porque Hashem tem propósitos para cada um de nós. E o seu propósito é que nós venhamos a ouvir, porque nós ouvimos com o ouvido do coração, Advar Elohim, a palavra de Deus. Então é muito importante a gente dar ouvidos à palavra de Hashem. Nessa noite, nós convidamos a nossa avó, a nossa irmã Amanda, a Viana, que estará agora assumindo esta rimar. Antes, porém, passamos a nossa tefilá. Para o Adonai, Elohim, Haolam, bendito seja as cruzes, Senhor nosso Deus, bem perverso. Cale no nosso coração nessa noite, no início deste Shabbat, neste Erev Shabbat. Usa o teu servo segundo o vosso beneplácito. Traga-nos, Hashem, a memória, aquilo que já aprendemos, e aqueles que ainda não te ouviram, possam ouvir daquilo que tu tens para falar conosco nesta noite. Abençoa-nos e tenha misericórdia de nós. Te oramos gratos. Beshem, Yeshua, HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Bom estarmos aqui. Significa que fomos vencedores mais uma semana, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E hoje nós vamos estudar um pouquinho da Haftará, né? A paraxá da semana é sobre Noah, né? Noé. E amanhã ouviremos mais a respeito da paraxá. Então abram comigo na Brit Hadashah, em Lucas 17. Lucas capítulo 17, vamos ler do 20 ao 30. Lucas capítulo 17, vamos ler do 20 ao 30. Diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, aos talmidim: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E diz-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Guardem essa informação. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se
Noa entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Até aí. Nós vamos observar que tanto Noa quanto Ló foram salvos unicamente de toda uma geração corrupta, maligna. Sabe o que é Deus olhar hoje? Vamos trazer para os dias de hoje. Olhar aqui para o Rio de Janeiro e só encontrar uma pessoa justa. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló. E por causa deles, a família que também ouviu foi salva. Mas Deus fala que eles eram justos. Vamos ler lá? Romanos 14, do 17 até o 19, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, Norua. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Vamos ler também lá em Marcos, capítulo 8, se você quiser abrir, acompanhe comigo, do verso 31 ao 33, que diz assim: ele começou a lhes ensinar que o Filho do Homem deveria suportar muitos sofrimentos, ser rejeitado pelos anciãos, os sacerdotes e mestres da Torá. Após isso seria morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Ele lhes falou claramente sobre o assunto. Entretanto, Kefa, Pedro, levou ele para o lado e começou a repreender. Imagina Pedro repreendendo Yeshua. Entretanto, Yeshua se virou e, olhando para os discípulos, repreendeu a Kefa. Afaste-se de mim, Satã. O seu raciocínio procede de uma perspectiva humana e não do ponto de vista do Eterno. Imagina o que Noa, durante todos aqueles anos, construindo um barco gigantesco, num lugar que nem chovia, tá? E dizendo que ia vir muita chuva e que todo mundo ia morrer. Resumindo, era essa a pregação de Noa, né? E Deus deu todas as medidas. Era muito grande, gente. Alguém já viu uma réplica da arca? Aqui de perto eu nunca vi na televisão. Era muito grande. Muito grande por quê? Para caber 7 casais de cada animal, mais 3 de outras espécies. Era muito bicho. Era muito bicho. E aí, imagina as pessoas vendo Noa construindo aquilo e fazendo isso aqui, ó. Que nem Pedro fez com Yeshua. Yeshua repreendeu ele. Você procede, você tem um raciocínio de uma perspectiva humana e não do ponto de vista de Deus. Quantas pessoas não tentaram levar Noa à dúvida? Porque por muitos anos construindo aquela arca. Só 100 anos. Não diz exato
que eles tinham longevidade, né? Noé viveu 950 anos. Porém, ele era que nem eu e você. Imagina quantas coisas não vieram falar do ouvido dele, às vezes até a família, não sei, mas eu estou sugerindo, mas a gente não sabe. O que tu está mostrando isso, Noah? Que me chove. Quantas pessoas não devem ter feito ele duvidar daquilo que Deus falou para ele? Mas Noah olhou para trás. Durante esses anos todos, Noah fez o que? A gente vai ver no final as características de uma geração como de Noah e de Ló. E eu e você temos que fazer parte dessa geração hoje. Porque o mundo é tão maligno ou pior quanto na época de Noah e na época de Ló. E eu e você temos que ser essa geração de Noas, né? Não tem hebraico, plural, né? De nome próprio. Aí vamos falar Noas e Lós. Eu e você temos que fazer essa diferença na nossa geração. Continuando. Lá, aí mesmo em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, do 23 ao 26, que diz assim: e dizia a todos, Yeshua, né? Se alguém, todo mundo sabe essa palavra, né? Mas viver é que é o difícil. Se alguém quer vir após a mim, né? Quero ir para os caminhos, viver nos caminhos de Yeshua. Mas o que ele manda fazer? Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. E siga-me. Então, para seguir Yeshua, primeira coisa, eu tenho que me negar. Eu tenho que negar a minha própria vontade. Eu tenho que negar os meus pensamentos. Eu tenho que negar aquilo que eu acho que é mais certo para seguir os passos de Yeshua. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? A gente às vezes acha, tem uma palavra que diz, né? Às vezes tem caminhos que parecem de vida, mas são de morte. Porque às vezes o nosso intelecto, que é tão pequeno, os nossos pensamentos são tão inferiores ao do eterno, que às vezes a gente acha que aquele caminho vai ser bom. Então, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas qualquer que por amor de mim, amor aqui, Yeshua, perder a sua vida, a salvará. E perder em que sentido? Alguém arrisca? Em que sentido perder? Às vezes a gente perde a amizade. Às vezes a gente perde o emprego, porque você falou a verdade. Perder de várias formas, meus irmãos. Mas se você está perdendo porque você está agradando ao Senhor, perder muitas das vezes a sua reputação. Por quê? Porque você não concordou com o erro, ou porque você se afastou daquele que queria te desviar do caminho. Meus amados, isso é perder para fazer a vontade de Yeshua. E não é fácil, porque Yeshua carregou a cruz, e a cruz é pesada. A cruz não é leve, meus irmãos. Apesar do Eterno falar que o jugo é suave e leve, por quê? Ele carrega primeiro, né? Porque a gente não é capaz, né? Muitas das vezes a gente pensa em desistir, mas Yeshua está lá na nossa frente, mas a gente tem que carregar essa cruz junto com ele. Amém? Então, por quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo, no caso é a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e
e dos santos anjos. Então, eu tenho que negar a mim mesmo, perder muitas das vezes e jamais me envergonhar do meu Deus. Jamais. E continuando, lá em Gênesis 7, diz assim: Adonai disse a Noa, depois que a arca ficou pronta, a gente não sabe se foi logo em seguida, né? A arca ficou pronta e o dilúvio veio. A gente não sabe, a Bíblia não registra esse espaço de tempo. Vamos supor que a arca já estava pronta um tempo e a chuva não vinha. Olha aí a provação para Noa continuar crendo. Vocês acham que o Eterno também não provou Noa? Durante esses anos todos? Vamos supor que a arca já estava pronta e nada de chover, pingo d'água. Mas Noa estava lá. O dilúvio vai vir. É eu e você hoje. Yeshua está voltando. Ah, eu já ouço isso há muito tempo. Yeshua está voltando. Toma posição. Se nega a si mesmo. Faz a vontade dele. É eu e você hoje. Somos os Noas e o João. É eu e você. Entre na arca, você e toda a sua casa. Pois eu observei. Imagina Deus falar isso para você. Eu observei que honra. Que nessa geração só você é justo diante de mim. Ao mesmo tempo que deve ter sido uma honra, deve ter sido uma tristeza muito grande de olhar, ninguém dessa geração é justo, só eu. Ao mesmo tempo que Noa deve ter ficado honrado, ele deve ter ficado muito triste. Imagina o Eterno, que criou o homem, que deu o poder a ele, a criatura, que deu o poder de criar. Lá no Éden era tudo perfeito. E aí Deus teve que tomar essa atitude com relação ao homem, tem que destruir. Mas ainda assim, Deus é tão amoroso que Ele preservou os homens, preservou a raça humana através de um homem justo. Porque Ele poderia ter destruído literalmente tudo, não ter salvado ninguém. Ele podia ter salvado só os animais e ter criado, de repente, outro homem do pó da terra. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, gente. Mas Ele achou um homem justo. E por causa dele, a casa dele foi salva. E hoje pode ser isso que está acontecendo comigo e com você. Talvez por causa de você, Deus está alcançando outras vidas. Por causa de você. Então, continuando. Agora lá em 1 Pedro 3:20. Aos que foram desobedientes, e havia muito nos dias de Noa, quando o Eterno esperou pacientemente. Esse tempo aí, Deus estava dando oportunidade ou não estava? Para outras pessoas se salvarem. Já parou para pensar nisso? Quantos anos o dilúvio vai vir? O dilúvio vai vir. Deus vai destruir. Isso foi longanimidade. Deus tem um ânimo longo. Ele dá a oportunidade, mas a hora que Ele disser chega, chega. Então ali, não foi só a família de Noa que teve a oportunidade de salvar. Aquela geração. Só que não quiseram. Rejeitaram, achavam loucura. E esse velhinho aí tá louco. E não acreditavam, não creram. E assim muitos hoje não estão crendo que Yeshua vai voltar, mas Ele vai voltar. E os sinais, como diz a palavra de Deus, estão aí. Precisamos estar atentos aos sinais. Então, quando Deus esperou pacientemente, enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, 8, né? Noa e a família dele, foram libertados por
depois em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, na primeira parte diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noa, pregoeiro da justiça. Então, Deus deu esse tempo, foi a longanimidade dele, porém, toda a humanidade que ali era composta, que havia, não creu. Então, Deus guardou ele e a sua família. E lá em Hebreus também diz, capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noa precisou ter muita fé, né? Será que você e eu teríamos essa fé? Ele precisou ter muita fé. Pela fé, Noa, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. E lá em Gênesis 6, versículo 22, diz assim, é uma coisa muito importante para que eu e você façamos. Isso é o que fez Noa. Ele cumpriu tudo o que o Eterno lhe ordenou fazer. Você tem cumprido o que o Eterno tem mandado você fazer? E repete no 7, a mesma coisa, no versículo 5. E Noa cumpriu tudo o que o Eterno lhe ordenou fazer. Amanhã não sei se vai ser falado, mas cada pedacinho dessa grande arca, ele obedeceu ali literalmente. Era tanto de comprimento, era tanto de largura, eram tantos compartimentos. Ele fez exatamente como o Senhor mandou. Aí vamos supor, não, eu acho que tantos metros vai ser muito grande. Já pensou? Gente, deve ter sido um conflito talvez interior. Senhor, isso vai ser muito grande, não. Vamos imaginar. Ai Deus, eu acho que vai ficar muito grande isso aí. Ele fez exatamente como o Senhor revelava a ele que ele fazia. Assim foi também Moisés, o tabernáculo. Não foi? O átrio, cada parte do tabernáculo, cada utensílio, tudo foi feito exatamente como é a eternidade que foi revelado. Ele fez. Noa fez a mesma coisa. Exatamente, milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, comprimento por comprimento. Assim tem que ser eu e você. Deus te mandou fazer alguma coisa? Faça, mas também se Ele não mandou, não faça. Seja obediente. Sejamos obedientes, porque tudo tem seu preço. É que nem nossos pais falavam, né? E hoje a gente, como pais, fala: toda desobediência tem o seu preço. E tem. E às vezes esse preço é caro. Às vezes esse preço é caro quando a gente desobedece. E continuando, todas as instruções que Noa recebia do Eterno para a construção da arca, as medidas, o formato, depois as instruções a respeito dos animais, quantos casais, eu quero 7, eu quero 3, ele fez exatamente isso. Cada espécie, macho, fêmea, a quantidade de cada um deles, todos os detalhes, Noa cumpriu e obedeceu ao Eterno. Aí vamos lá agora em Gênesis, acompanhem comigo, Gênesis capítulo 13, do versículo 7 até o 13. 13 de 7 a 13. Para a gente lembrar como que foi essa trajetória de Ló até Sodoma. E diz assim: e houve uma contenda entre os pastores, eu vou pular essa parte, vou resumir. Houve uma contenda entre os pastores de Ló e de Abrão. Não era Abraão ainda, era Abrão.
continuasse aquela contenda entre os pastores de ovelhas, ele falou: Ló, escolhe um lado para você seguir o seu caminho. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E assim Ló escolheu. Aí lá no 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído. Então, Sodoma e Gomorra era um lugar lindíssimo, que você olhava assim: nossa, lindo, eu quero morar ali. E assim foi, pela vista dele. Mas foi o lado que ele escolheu. E Abraão foi para o lado contrário. Então, era como o jardim do Senhor. Olha só, olha a comparação. Era muito bonita Sodoma e Gomorra, né? Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. E aí eles se separaram. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Porém, no 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Eterno. Qual era o pecado da cidade de Sodoma e Gomorra, principalmente? Sodomia, né? E aí, tem uma outra passagem aqui, no Ezequiel 16, que fala também dos outros problemas que tinha lá em Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, no 49 e no 50, esse capítulo, Jerusalém está sendo repreendida, né? E aí lá no 49, no 48, vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma, tua irmã, provavelmente cidades vizinhas, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E sim soberbeceram e fizeram abominação diante de mim, né? Relacionamento homoafetivo. Pelo que as tirei de lá, vendo tudo isso. Então, além da sodomia, eles eram soberbos e não estendiam a mão para alcançar o pobre e o necessitado. Eram os problemas dessas duas cidades. E continuando, aí lá em Gênesis 19, nós vemos o que aconteceu com Ló, né? Antes disso, Abraão, o Senhor revelara o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra para ele. E aí Abraão começou a indagar o Senhor, porque Deus disse que ia destruir. E ele perguntou: mas Senhor, se tiver 50 justos, e foi diminuindo até chegar a 10, ele falou: se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Se tiver 30, eu não vou destruir. Se tiver 10, ele ficou perguntando ao Senhor ali para ver se o Eterno ia mudar, se ele ia mudar de opinião. Mas o que aconteceu? Deus não achou. Igual com Noa. O único que era justo ali era Ló. O único. Então, o que ele fez? Enviou 2 anjos lá para Sodoma e Gomorra para livrar a Ló e a sua família. Ele ia fazer a mesma coisa que ele fez com Noa.
salvar Noa e toda a sua família. Mas, o que aconteceu? Vamos lá. No versículo 1, os homens, eles eram tão obstinados na sua prática, que eles, provavelmente Ló era conhecido, eles viram aqueles dois anjos, né, provavelmente estavam em forma corpórea de homem, eles viram aqueles anjos entrarem na casa de Ló, e eles foram até lá porque eles queriam ter relações com eles, diz na versão judaica. E Ló não permitiu, né? E aí ele ofereceu as suas filhas, e eu vi numa interpretação, que tem mais de uma, que ele fez isso porque eles sabiam que eles iam rejeitar, porque a preferência deles era homoafetiva masculina. Então, olha só. E aí, esses dois varões livraram daquela situação, porque eles ficaram cegos. Aqueles homens foram até lá, em busca disso, eles ficaram cegos. E aí foi dissipado, foi dado o livramento para as filhas de Ló. Não aconteceu nada, né? Então, vamos lá no versículo 14. A oportunidade aí, ó. 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas. Elas ainda não eram casadas, estavam noivas. E aí disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Eterno há de destruir a cidade. E o que aconteceu? Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Noa? Não pela família, mas pelas pessoas que estavam ao redor. Você é doido, que chuva o quê? Olha a oportunidade aí. Deus deu oportunidade ou não deu? Para ele se salvar. Deu. E aí, ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas. Foi só uma oportunidade que eles tiveram. Não teve mais. Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Porém, ele demorava-se. E aqueles varões, ele deve ter ficado assim, né? Ai, meu Deus, Deus é muito querido, Deus é muito acreditando. Ai, meu Deus, ele deve ter ficado assim, meio barata tonta. E o anjo está falando: sai, que aqui vai ser destruído. E aí, o que os anjos fizeram? Pegou na mão dele, da mulher de Ló, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirou e pôs a família dele fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, aí ele falou: escapa-te por tua vida, não olhe para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, tem situações que Deus nos manda fazer, a gente não pode olhar para trás. Se a tua família não quer, segue em frente. Porque Deus está falando, Deus está avisando, mas Ele dá oportunidade. Mas se você não quer, a gente não é obrigado a nada. A gente tem um livre-arbítrio para isso, para decidir obedecer ou desobedecer. E aí foi o que aconteceu. E Deus falou: não olha para trás. Aí Ló, eu creio que foi uma limitação física, né? Eu não sei qual era a idade de Ló aqui. E ele disse: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eu acho que ele ficou com medo de não dar tempo de chegar naquele monte, e
pouco mais perto, e aí os anjos permitiram que eles fossem para lá. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. E por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Foi a cidade que eles ficaram refugiados. Então, meus amados, quais são as características principais que nós vimos aqui para fazer parte dessa geração de Noa e Ló nos dias de hoje? Eu coloquei aqui em pontos essas características. Geração de Noa, longevidade. Seu pai tinha 777 anos e Noa viveu até os 950. Ele viveu mais do que o pai dele. E qual o segredo da longevidade? É a segunda característica: obediência. Obedecer ao Senhor te torna uma pessoa longeva. Porque aquele que desobedece, os seus dias são encurtados na terra. Terceiro, ser justo. Foram os únicos achados justos no meio de toda uma geração. Quarto, pacífico. Porque ele não ficou brigando com ninguém, ele não ficou discutindo com ninguém, ele só fez aquilo que Deus mandou. 5, perseverante. Porque teve que perseverar, né? Então teve perseverança para poder obedecer o que Deus tinha mandado. E fé. Então, essas 6 características para a gente ser uma geração de Noa e de Ló. Homem de oração, porque ele clamava dia e noite por tudo que ele estava vivenciando naquela cidade que ele escolheu, foi o lado que ele escolheu ir morar. Só que ele era afligido, a sua alma se afligia por todos aqueles pecados que rodeavam ele. Então ele era um homem de oração. Mulheres e homens de oração para ser dessa geração de Ló. Segundo, que é igual à geração de Noa, justo. Ele foi o único justo achado naquela cidade. E terceiro, se incomodar com o pecado, que significa ser reto. Então, vamos recapitular? Para ser geração de Noa, longevo, obediente, justo, pacífico, perseverante e homens e mulheres de fé. E de Ló, sermos homens e mulheres de oração, sermos justos, também como Noa, e sermos retos, se incomodar com o pecado ao nosso redor. Amém? Chamar de Shalom. Não posso nem dizer que foi uma excelente dançada, né? Ela foi um choro, né? Um estudo para o restante disso. Louvado e bendito seja o nome do Eterno. Deus, Shem, está procurando aqueles que realmente tenham essas características que acabamos agora de vê-las, porque Deus precisa do ser humano para fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. Mas ele usa quem? Os seres humanos. Então, ele quer, deseja, com o seu coração, que ele encontre homens e mulheres que possam ter todas essas características. Ele procura em nós essas características. Então, é importante nós estarmos muito pensativos, meditarmos nessa palavra que o Eterno nos deu nessa hora. Recebamos a verdade igual a mim. E o que Adonai
Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom. E Lehi Raot. Até a próxima.